Aleluia. Que Deus seja louvado. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Estamos meditando, irmãos, nesta carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, e não estamos com pressa para terminar. Vamos desdobrando os versículos e aprendendo, domingo após domingo, o que essas palavras das Sagradas Escrituras nos ensinam e como são aplicáveis para os nossos dias, para o nosso século, porque a palavra de Deus nunca é ultrapassada. Você concorda com isso? A palavra do Senhor nunca será ultrapassada. Fique de pé, por favor, para essa leitura. Vá comigo até o versículo 9, e vamos ler do verso 9 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Por essa razão, disse o apóstolo Paulo, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Leia o versículo 13 e 14 comigo. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nosso Deus e Pai, nos alegramos, Senhor, por essa manhã na Tua casa. Ah, Deus, como é bom estar aqui, Senhor, te louvando, te bendizendo, Pai amado, intercedendo e orando, Senhor. E eu me lembro agora, Pai amado, de irmãos que estão acamados, adoentados, e levantam um clamor junto com a Tua igreja, Senhor. Oro em favor da irmã Lucileide, ó Deus, que possa em breve estar de volta na Tua casa, plenamente recuperada, junto com sua família, Senhor. Deus, levantamos um clamor pela vida da nossa irmã Lena, Pai amado, como temos feito aqui constantemente, Senhor. Visita a Lena agora. Ah, Deus, eu vejo aqui o diácono Ives, eu vejo a Isabelle, Senhor, eu vejo o irmão Macário, a família dessa Tua filha na Tua casa, Senhor, buscando a Tua presença, Pai amado. Ah, Tu és o médico dos médicos, Senhor. Quando a medicina humana, que é uma bênção para nós, e te louvamos por cada médico, Senhor, mas quando a medicina humana chega no seu limite, Pai amado, ela não chega no limite de Deus, porque o Senhor é todo poderoso. E a Lena, Senhor, a saúde da Lena, a vida da Lena está nas Tuas mãos, santas e poderosas, mãos que sustentam, mãos, ó Deus, que orientam, que conduzem, mas mãos também que podem curar. Então, Senhor, entregamos a saúde da Lena em Tuas mãos e clamamos pela cura da Tua filha, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa-nos agora neste momento de meditação da Tua palavra, que nada seja capaz de tirar a nossa atenção e que, inclusive, como uma atitude de louvor, Senhor, possamos colocar o nosso telefone no modo avião, para que nenhuma mensagem, nenhum site da internet nos tire a atenção da Tua palavra agora. Oramos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Começamos a meditar nesta carta na semana passada e vimos já algumas coisas. Uma delas é como o apóstolo Paulo se alegrou em receber notícias da igreja de Colossos. Vimos aqui que um homem, um servo de Deus muito fiel, e demos aqui a sugestão do nome desse irmão, para que quando você tiver o próximo filho, você possa colocar Epáfras, colocar esse nome no seu filho, porque Epáfras é o nome de um homem que foi fiel, um homem que honrou a Deus, honrou aos seus discipuladores também. Quando Epáfras foi visitar a Paulo, Paulo estava preso em Roma, e Epáfras foi visitar a Paulo porque ele precisou de ajuda. Ele precisou da intercessão de Paulo, do discipulado de Paulo, das orientações de Paulo,
para lidar com algumas coisas que estavam acontecendo com a igreja. A igreja de Colossos foi uma igreja muito abençoada, irmãos. Uma igreja muito rica na sua fé, uma igreja com muito vigor no seu serviço a Deus. Mas, como qualquer igreja, foi uma igreja que enfrentou lutas, e uma das lutas principais da igreja dos Colossenses foi legalismo. Assim como em Gálatas também, a igreja de Gálatas também sofreu muito com isso, mas Gálatas é uma outra história, para um outro momento. Epáfras se viu com a necessidade de ir até Paulo e dizer: Paulo, você, Paulo, foi o homem de Deus que me discipulou, foi através do seu ministério que eu conheci a Jesus e que Jesus me resgatou e transformou a minha vida. Eu sei que você é um apóstolo do Senhor e eu preciso que você me ajude agora a lidar com as questões que estão acontecendo na igreja. Epáfras ensina para nós, irmãos, e nós falamos isso na semana passada, no reino de Deus não existe cavaleiro solitário, nós não podemos caminhar sozinhos, irmãos, não importa quanto tempo nós temos de evangelho, nós precisamos uns dos outros, amém? Nós precisamos nos aconselhar mutuamente, nós precisamos ouvir o que o outro irmão tem a nos dizer, nós precisamos ouvir. Escutem isso, mais novos, o que os mais velhos têm a nos dizer, porque os mais velhos estão aqui há mais tempo do que nós, e podem ter certeza de que eles já viveram muito mais do que nós vivemos. Você concorda com isso? Mas nós também mais velhos, veja que eu me coloquei nos dois grupos, né? Nos mais novos e nos mais velhos. Nós também mais velhos precisamos ouvir o que os mais novos têm a dizer. Os mais novos aprenderam a lidar com as coisas deste tempo de maneira mais veloz do que nós. Então, eles também têm muitas coisas para nos ensinar. Resumindo, não podemos pensar, irmãos, que a nossa jornada cristã é a jornada de um cavaleiro solitário, não. Nós precisamos uns dos outros. E vejam, Epáfras era o pastor de uma igreja. Epáfras foi um desbravador da igreja em Colossos. Paulo sequer tinha ido à igreja de Colossos. Paulo sequer tinha pastoreado aqueles irmãos, mas Epáfras conhecia aqueles irmãos. Epáfras conhecia a história daquela igreja. Epáfras sabia muito bem quais foram as etapas que Colossos passou, até que se tornasse uma igreja como a igreja que ele apresentou a Paulo, e vamos falar isso aqui já já. Mesmo com a sua expertise, mesmo com a sua experiência, eu quero dizer para você, meu irmão, que você precisa daquele que está aí do seu lado. Eu quero dizer que eu preciso de você, que você precisa de mim, e como uma música antiga da escolinha dominical, nós precisamos de Cristo até o fim. Vocês se lembram, né? Que bom. Epáfras fez questão de ressaltar as virtudes daquela igreja, irmãos, mesmo tendo que lidar com os problemas que a igreja estava enfrentando. As virtudes eram tão boas, e Paulo menciona essas virtudes. Nós falamos isso aqui na semana passada, versículo 4, Paulo ressalta que aquela igreja era uma igreja cheia de amor em Jesus. Você pode acompanhar aí na leitura, consultar a Bíblia você pode, fique à vontade. Paulo diz que aquela igreja era uma igreja cheia de fé em Jesus. Paulo diz também no versículo 4 que aquela era uma igreja cheia de amor. Paulo diz no versículo 5 que aquela era uma igreja cheia de esperança. E vimos aqui que essa palavra esperança não tem o mesmo sentido que a nossa esperança. Nós esperamos em coisas que porventura podem ou não acontecer. Quando a Bíblia fala de esperança no Novo Testamento, a Bíblia fala de uma certeza, uma convicção de alguma coisa que não tem a possibilidade de acontecer, mas uma coisa que sim, de fato, vai acontecer. Então Paulo está dizendo aqui, entre outras coisas, vocês são uma igreja cheia de convicção de tudo que vai acontecer no porvir. Paulo diz que aquela era uma igreja que sabia ouvir. Veja que são virtudes importantes. Paulo diz que aquela é uma igreja, versículo 6, aonde chegou o Evangelho.
E onde chega o Evangelho transforma, não é verdade, irmãos? Então aquela era uma igreja onde chegou o Evangelho, onde foi transformada pelo Evangelho, uma igreja que frutificava, uma igreja que crescia também, versículo 6, uma igreja que entendia a respeito da graça de Deus. Como é importante, irmãos, quando nós conseguimos enxergar as coisas. Paulo sabia de tudo isso, porque Epáfras disse para ele: Paulo, Colossos é uma igreja que sabe ouvir. Paulo, Colossos é uma igreja cheia de amor. Colossos é uma igreja cheia de fé. Colossos é uma igreja, Paulo, que tem uma convicção de porvir tão grande. Eles esperam, eles sabem que tudo que foi prometido pelo Salvador será cumprido, porque o Salvador é fiel. Então veja que Epáfras, mesmo estando dentro do contexto da igreja, mesmo tendo que amargar, porque sim, problemas, dificuldades nos fazem amargar aquele momento, mas mesmo tendo que atravessar aqueles momentos, ele soube, irmãos, dar notoriedade às virtudes da igreja. Veja como que ele também nos ensina que, apesar de problemas que podem estar instaurados no nosso contexto, problemas que podem estar instaurados ali acontecendo no nosso dia a dia, a igreja era o dia a dia de Epáfras, a igreja era a vida daquele pastor. Por que não dizer que era a vida dele e da família dele? No entanto, os seus olhos estavam mais focados nas virtudes. Nós somos tentados, irmãos, a enxergar tantos defeitos, não é verdade? Nós somos tentados porque os defeitos, eles tendem a se sobressair. Mas não. Podem haver defeitos, é verdade. As pessoas que estão do nosso lado, olhe para ela agora assim com um olhar desconfiado. Isso. A Isabelle fez um olhar muito desconfiado. Parabéns, Isabelle. Sim, mas olha agora com um olhar bonito, um sorriso, mesmo usando a máscara. Sim, há defeitos, mas há virtudes, irmãos. Há virtudes que são preciosas, e essas virtudes nas pessoas que estão do nosso lado precisam ser ressaltadas. A igreja de Colossos tinha defeitos, sim. Nossa igreja, vou falar bem baixinho, nossa igreja também pode ter um defeitozinho ou outro, só um ou outro, pouca coisa, mas tem tantas virtudes, olha que coisa boa, não é verdade? Epáfras, irmãos, precisou, exatamente porque precisou de ajuda para lidar com os problemas, ele foi até Paulo. Mas ele, ao chegar em Paulo, ele não falou só dos problemas, ele ressaltou as virtudes, tanto que Paulo começa essa carta ressaltando as virtudes, irmãos. As dificuldades existiam sim. Quando olhamos para o capítulo 2, versículo 8, nós vemos Paulo dizendo o seguinte para aquela igreja: tenham cuidado. Depois de tomar conhecimento de quais eram os problemas que a igreja estava enfrentando, o problema do legalismo. Alguns judeus que entraram para aquela igreja, mas que não tinham ainda se convertido ao cristianismo, queriam que aqueles irmãos, que aqueles crentes da igreja de Colossos observassem práticas e costumes da religião judaica. E aí Paulo diz lá no versículo 8 do capítulo 2, tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, filosofias que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não se fundamentam em Cristo. Uma onda de legalismo tinha invadido aquela igreja. Um grupo de legalistas religiosos estava trabalhando para confundir a mente daqueles irmãos e levá-los a uma prática religiosa que não tinha a ver com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava, e isso é importante, conversava sobre isso com o irmão essa semana, Paulo não estava condenando a inteligência humana, Paulo não estava condenando a capacidade que o ser humano tem, quando Paulo diz no versículo 8 que as pessoas devem ter cuidado com as filosofias vãs,
com as filosofias inúteis. Paulo não está condenando a capacidade que nós temos, ou que aqueles irmãos tinham de pensar, irmãos. Pensar, raciocinar, refletir, é um atributo que Deus deu a nós, irmãos. Você pode dizer amém? Deus não deu isso aos macacos, Deus não deu isso aos elefantes, nem aos leões, nem às girafas, Deus não deu isso às aranhas, Deus não deu isso às aves, Deus deu, eles possuem instinto, algo dado por Deus, só que eles não têm a capacidade de pensar, como nós temos a capacidade de pensar, de refletir, de saber o que é certo do que é errado. Temos instinto? Claro que também temos, mas, além disso, nós pensamos. Paulo não está condenando a inteligência humana, nem esse atributo divino de pensar e de refletir a respeito das coisas da vida e da pós-vida. Se fosse isso, ele não teria ensinado aos romanos, em Romanos 12, 1, que Deus requer de nós um culto racional. Se Paulo aos Colossenses estivesse condenando a capacidade que as pessoas têm de pensar e de refletir a respeito das coisas da vida, ele não teria dito aos romanos que Deus exige um culto racional, que Deus requer que nós saibamos com clareza aquilo que nós estamos fazendo na sua casa, ou aquilo que nós estamos fazendo dentro do seu reino. Paulo diz que devemos servir a Deus com clareza, devemos servir a Deus com entendimento, devemos servir a Deus com inteligência. Você concorda com isso? Porque Pedro, em sua carta, em sua epístola, em sua primeira epístola, Pedro diz, no capítulo 3, versículo 15, que nós devemos, todo crente, todo servo de Jesus deve estar preparado para responder a qualquer pessoa que pedir uma explicação, que pedir razão a respeito da esperança que há no seu coração. O que significa isso? Nós temos, irmãos, uma esperança divina no nosso coração, amém? E essa esperança divina que nós temos está ligada a essa esperança que Paulo fala aos Colossenses. Não ao sentido de esperança que nós temos aqui. Eu espero que agora o novo técnico do meu time leve o meu time a ser campeão do mundo. Mas isso pode não acontecer. Então veja que eu tenho convicção de que isso pode e isso não pode acontecer. É claro que é um exemplo extremamente inútil, né? Me perdoe se você não torce para o mesmo time do que eu. Mas quando se fala em relação às coisas espirituais, aí não, irmãos. Aí a esperança não pode ter esse sentido, porque eu não vivo na expectativa de um dia poder ou não estar ao lado do meu Salvador. Não, não é essa a expectativa. Essa esperança que eu nutro no meu coração, a esperança que você nutre no seu coração, ela está ligada não a uma possibilidade de acontecimento, mas a uma convicção de que de fato isso vai acontecer, irmãos. Nós estaremos com o nosso Salvador, faça chuva ou faça sol, exista o nosso time ou não exista, esteja quem quer que seja na presidência da República, seja quem quer que seja os ministros do Supremo, ou os deputados, ou os senadores do país, não importa, essa convicção de que nós estaremos com o nosso Salvador não é uma possibilidade. Possibilidade pode ou não acontecer, esperança viva, essa ninguém tira de nós. Então veja que o problema não está em nós refletirmos, em nós pensarmos. Paulo não estava lutando contra isso, Paulo foi o maior de todos os teólogos, irmãos. O homem que mais deixou registros santos, inspirados pelo Espírito de Deus, a ponto de fazerem parte do cânon cristão. 13 dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Ou seja, não estamos falando de alguém que tinha problema em pensar, em raciocinar, em refletir. 15 anos atrás, no seminário, eu li um livro, que eu sei que até hoje o seminário indica que seja lido, Crer é também pensar. Um livro de John Stott, e eu separei aqui um fragmento para compartilhar com os irmãos. John Stott diz o seguinte: muitos cristãos
creem erroneamente que a fé é oposta à razão, e como consequência óbvia, são levados por todo o vento de doutrina. Paulo usa essa expressão em Efésios capítulo 4. Pois não cultivam a prática de pensar e de refletir a respeito de suas crenças, experiências e ações. Outros estão envolvidos com todo tipo de prática cristã, como projetos e ativismo em prol da causa da igreja, porém, com motivações erradas e distorcidas. São zelosos e prestativos, disse John Stott, porém não possuem o real conhecimento a respeito daquilo que estão fazendo. Existem ainda aqueles que deixam suas experiências sobrenaturais ditarem o que é verdade e o que deixa de ser. Para estes, a doutrina é o de menos. Fecha aspas, a citação de John Stott. O que esse autor está querendo dizer, irmãos, é que nós não podemos negligenciar a nossa capacidade de pensar ao servir a Deus, desvalorizando esse atributo divino que o próprio Deus colocou em nós. Você pensa, amém? Você raciocina. Existe razão na sua mente, existe sanidade em cada um de nós, irmãos. Por isso que, como Paulo também disse, citei aqui Romanos 12, por isso que nós podemos ofertar a Deus um culto racional, inteligível, onde qualquer um que entrar na igreja agora, ou desde o início do culto, vai entender que o que nós estamos fazendo é cultuando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eles podem não crer. Um ímpio pode entrar na igreja, irmãos, e não crer naquilo que nós cremos, mas ele vai ser capaz de entender claramente aquilo que nós estamos fazendo. Isso é pensar. Isso é sermos capazes de ofertar a Deus um culto racional. Por isso que quando Paulo diz que os irmãos, lá no capítulo 2, versículo 8, que não lemos, mas eu mencionei, que os irmãos precisavam tomar cuidado para não ser levados por filosofias vãs, não é que Paulo está condenando o raciocínio ou o pensamento. Paulo está condenando veementemente qualquer raciocínio ou pensamento que ofenda o Evangelho, que denigra o Evangelho, ou que levem qualquer cristão, qualquer pessoa a pensar que precisa de Jesus e de mais alguma coisa. Nós só precisamos de Cristo, irmãos, somente de Cristo. Nós não precisamos do Evangelho e de mais alguma coisa. O problema de Paulo com as filosofias legalistas da igreja de Colossenses estava no fato de essas filosofias não fazerem caso da revelação de Deus na pessoa de Jesus. Esse era o problema. O problema não era as pessoas pensarem. E essas filosofias vinham com muita sutileza e pegavam alguns corações despercebidos, levando os irmãos a pensarem que precisavam de Jesus e de mais alguma coisa. Os legalistas queriam que a igreja de Colossos continuasse fazendo o que estavam fazendo, mas que associassem ao que estavam fazendo práticas que não diziam respeito à fé cristã. E como nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos? Porque tem tanto sincretismo religioso nos nossos dias, que nós podemos chegar a pensar que, sim, ao final de uma oração, precisamos tomar um copo de água. Nós não precisamos tomar um copo de água ao final de uma oração, irmãos. Não precisamos. Nós precisamos somente de Jesus. Nós não precisamos, irmãos, colocar a mão no nosso televisor no final de uma oração. Nós precisamos levantar as nossas mãos e nos rendermos a Jesus. Nós só precisamos de Jesus e de mais nada. Nós não precisamos, irmãos, que atrás da porta de entrada da nossa casa tenha um copo com água e dentro desse copo um olho de boi. Nós só precisamos de Jesus e de mais nada. Nós não precisamos que o jardim da nossa casa esteja cercado com espadas de São Jorge ou de comigo ninguém pode, porque afinal de contas essas plantas, elas possuem um efeito místico e elas trazem algum tipo de proteção. Não, irmãos, nós só precisamos de Jesus
Diga isso para o seu vizinho: só precisamos de Jesus. Nós não precisamos, irmãos, desse sincretismo religioso, nós não precisamos dessa confusão religiosa, nós não precisamos misturar as coisas. E veja bem, é algo semelhante a isso que Paulo está ensinando aos irmãos lá atrás. Porque alguns queriam que sim, eles continuassem buscando a Jesus, eles continuassem devotando o seu coração a Jesus, mas que além de Jesus, eles praticassem o que a Bíblia chamava no Antigo Testamento de circuncisão. Paulo diz: em Cristo vocês foram circuncidados. Essa circuncisão, irmãos, para os servos de Jesus não é mais feita na carne, como se fazia com os descendentes de Abraão, realizando a fimose, a moda antiga. Não, não é mais. Essa circuncisão agora, ela é representada pela mudança que Jesus faz na vida do crente. É Jesus que nos transforma, irmãos. Não é uma marca na nossa carne. Em outras palavras, não é mais uma marca no corpo, é uma marca no coração, porque Jesus, ele muda o nosso coração. Jesus muda o nosso coração. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem traía, não trai mais, irmãos. Quem fazia fofoca, não fofoca mais. Quem era viciado, não se vicia mais. Aquele que era um 71, golpista, não dá mais golpe em ninguém. Aquele que vivia na malandragem do mundo, não vive mais, porque Jesus transforma o seu coração, porque Jesus transforma a sua mente, Jesus transforma o seu interior. E agora, sabe o que essa pessoa, sabe como essa pessoa está? Essa pessoa que foi salva, que foi alcançada pelo Evangelho, que não precisa mais de circuncisão na sua própria carne, que não precisa mais de uma marca no seu corpo, porque a sua transformação é interior. Essa pessoa agora está cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e uma vez cheio do Espírito Santo, irmãos, as pessoas à nossa volta vão perceber isso nitidamente, porque quando Jesus transforma o nosso interior, ele disse para a mulher samaritana, né? Eu vou colocar no seu coração uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma vez que temos plantado no nosso coração essa fonte de água cristalina, essa que representa o quê? A ação ininterrupta do Espírito Santo no nosso coração, as pessoas à nossa volta, elas vão perceber isso. O seu marido vai perceber, minha irmã, que você agora é uma mulher cheia da presença de Deus. A sua esposa vai perceber, meu irmão, que você é um homem cheio da presença de Deus. Os seus pais vão perceber que você agora, filho, é um jovem, é um filho cheio da presença de Deus. Os seus filhos vão perceber, pais, os nossos filhos vão perceber que nós somos pais cheios da presença de Deus, porque essa mudança, ela vem acontecendo de dentro para fora. No versículo 9, Paulo faz questão aqui, irmãos, de ao ouvir as notícias a respeito daquela igreja, Paulo faz questão de registrar o seu compromisso de oração. O compromisso de oração que ele tinha com aqueles irmãos, por essa razão. E por qual razão? Nós começamos a ler o texto do meio, né? Então, Paulo está indicando que ele já disse qual é a razão da sua oração. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos tudo o que eu ouvi até agora, ele disse o que foi que ele ouviu, eu não deixo de orar por vocês, e eu não deixo de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento das coisas de Deus. Paulo diz, eu não deixo de orar por vocês, por essa razão. Qual era a razão? Nós vimos aqui que Epáfras deu várias notícias a Paulo. E a razão pela qual Paulo está dizendo que ora aqui, num primeiro momento, não é pelos problemas que a igreja estava enfrentando. Paulo deixa claro que ele está orando, intercedendo a Deus pelas boas notícias que ele recebeu, porque até então, só tem coisa boa.
É isso que nós vemos no texto. Versículo 3 diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E aí ele começa a relatar, né, tudo o que ele ouviu. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos, da causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, que é o Evangelho, que chegou até vocês, né, dando graças a Deus por todo mundo. Esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também tem ocorrido entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Irmãos, Paulo só está falando a respeito dos elogios e das virtudes daquela igreja. Até então, ele não chegou no problema que a igreja está enfrentando. E veja que, apesar daquelas notícias maravilhosas, apesar de tomar conhecimento de tudo aquilo que aquela igreja vivia de maneira vigorosa, alegre, contente, contagiante, porque ele diz, né, vocês têm frutificado, vocês têm crescido. Ele não poderia falar isso se a igreja estivesse minguando. Então ele está falando de uma igreja que está avançando, como nós temos avançado, amém, irmãos? Então, ele faz essa constatação e ele diz, por causa disso, versículo 9, por essa razão, é porque eu tenho tomado conhecimento de que tudo está muito bem, que eu tenho orado e clamado pela vida de vocês. Aprendemos com Paulo, irmãos, que dias bons também precisam estar cobertos de oração. Não são somente os dias maus, ao contrário do que muitos fazem quando resolvem gastar tempo em oração, apenas quando as lutas estão apertando, apenas quando as coisas estão saindo do controle, apenas quando as situações estão tomando um rumo que não gostaríamos que tomasse, apenas quando algumas decisões estão escorrendo entre os nossos dedos e nós não podemos tomá-las sozinhos. Ao contrário do que os muitos fazem, de dobrar os seus joelhos, colocar a cara no pó e clamar a Deus quando o caos está instaurado sobre a sua vida, Paulo mostra para nós que os dias bons precisam estar cobertos de oração também. Paulo confiava em Deus, irmãos, no tocante à oração. Paulo mostrou para aqueles irmãos o caminho da oração, que esse caminho deve ser percorrido, não só nos dias maus, mas esse caminho deve ser percorrido também nos dias bons. Como é bom, irmãos, quando o nosso coração é um coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, não somente por parte do que Ele tem feito. Eu e você sabemos muito bem o que é clamar a Deus em dias de angústia, porque todos nós já passamos por dias de angústia. Somos muito experientes nisso, e veja, não há problema nenhum. Clamar a Deus no dia da angústia, os salmos estão repletos de homens que clamaram a Deus no dia da angústia. Jesus deixou para nós uma escola de oração do que é clamar a Deus no dia da angústia, porque lá, orando com seus discípulos, dizem os evangelhos, que até o seu suor, tamanha a sua angústia, eram como gotas de sangue caindo sobre a terra. E ele, diante do Pai, ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque ele sabia muito bem o que estava esperando ele nos próximos minutos, nas próximas horas. Ele sabia muito bem que o peso seria muito grande, que mais pesado do que carregar uma cruz, mais pesado do que ter cravos sendo colocados, sendo cravados em suas mãos e seus pés, seria carregar sobre si o peso da condenação de Deus. Jesus sabia como seriam as suas próximas horas, e no momento da sua angústia, ele clamou ao Pai. Mas ele também mostrou para nós, que com o alimento nas mãos, era necessário dizer, graças ao Pai, pelo pão que temos. E ele abençoou o pão, e o pão foi distribuído e muita gente comeu
naquelas tardes, porque foram 2 ocasiões. Veja que Paulo, irmãos, ensina para nós que há um caminho de oração a ser percorrido nos dias maus e também nos dias bons. Paulo confiava em Deus no tocante à oração. As orações de Paulo, ele diz aqui no versículo 9, eu não deixo de orar, ele fala não deixamos, porque ele e seus companheiros de prisão, nós não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento das coisas celestiais. As orações de Paulo estavam encharcadas de ações de graças. Vemos isso aqui, vemos isso em 2 Timóteo 1,3, as ações de graças ou gratidão, irmãos, revelam o nosso reconhecimento pelas misericórdias do nosso Deus nas nossas vidas. Por isso, que as nossas orações precisam começar dizendo, Pai, obrigado. Pai, louvado seja o teu nome. Deus se agrada, irmãos. Deus se agrada com as nossas manifestações de gratidão. Deus se agrada quando as nossas orações, elas estão encharcadas de ação de graças. Ele se agrada quando nos voltamos para Ele com alegria e com contentamento pelas suas providências, porque veja bem, ainda que essas providências de Deus para nós não sejam tudo o que nós desejamos. Ah, pastor, eu cheguei nessa idade da minha vida e como eu gostaria de estar mais avante em questões familiares e questões profissionais. Pode ser que não tenhamos chegado aonde gostaríamos de ter chegado com a idade que temos, mas sem dúvida, irmãos, cada providência de Deus até agora foi o necessário para nós, para que nós estivéssemos aonde nós estamos. Será que nós temos pensado nisso? Será que isso permeia as nossas orações? E são o motivo inicial de começarmos dizendo, Pai, obrigado por todas as coisas. Obrigado pelo teto que eu tive sobre a minha cabeça na última noite. Uma noite tão fria, mas eu tive um teto para me abrigar. Obrigado pelo cobertor que eu tive para me aquecer. Obrigado pelo cafezinho que eu pude tomar. E que quando desceu assim, desceu esquentando tudo. Obrigado, Senhor. Será, irmãos, que a exemplo do apóstolo Paulo, nossas orações, como ele diz aqui, ele já tinha dito no verso 3 que ele sempre agradecia a Deus e ao Senhor Jesus, quando orava em favor daqueles irmãos, e ele repete isso por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Será que nossas orações estão encharcadas de ação de graças, por tudo aquilo, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós? Sabe que gratidão é uma prática, irmãos, que devemos praticar. Precisamos ser gratos a Deus, gratos por aquilo que Ele tem feito, gratos pelas pessoas que estão à nossa volta, porque, veja bem, meu querido e minha querida, mesmo aqueles que têm sido motivos de luta para você, mesmo aqueles que têm pisado no teu calo, e olha, pisar no calo é uma coisa que, para quem está sendo pisado, dói demais. Aqueles que têm sido motivo de lágrimas para você, pode ter certeza, essa pessoa não está fora do controle de Deus para a tua vida. E sem sombra de dúvida, o Senhor, o nosso Deus, o nosso provedor, Ele tem um propósito maior do que aquele que nós entendemos. A gente pode até dizer assim, eu creio que Deus tem um propósito, mas nós não entendemos, mas Ele sabe exatamente qual é o propósito que Ele tem. Então, mesmo por esses que têm sido motivo de angústia para o teu coração, que você diga assim, ainda que seja entre os dentes, irmãos, porque às vezes é entre os dentes, obrigado, Senhor. Que nem lá em casa, quando tem que pedir as crianças para pedir desculpa, né? Vá lá pedir desculpa ao seu irmão. E às vezes eles fazem, mas fazem entre os dentes. Desculpa. Sabe aquela desculpa que não quer pedir? Mas foi obediente. Se veio do fundo do coração, eu não tenho como sondar, né? Aí Deus sabe, mas vai lá e agradece. Sabe por quê? Porque essa é uma prática, precisamos praticar isso. Colossos deu motivos a Paulo de preocupação. Colossos deu motivo a Epáfras de preocupação. E nós vamos continuar desdobrando
essa carta durante muito tempo, irmãos, porque veja quanto conteúdo nós temos, como a palavra de Deus nos ensina abundantemente. Mas Paulo e Epáfras, o pastor de Colossos, não deixaram de dizer: essa é uma igreja bendita, essa é uma igreja cheia da presença de Deus, essa é uma igreja cheia de fé, essa é uma igreja, serem gratos a Deus por todas as virtudes que o próprio Deus fez crescer no seio daquela igreja. Então veja, mais uma vez eu digo, ainda esses que porventura estejam sendo, por enquanto, motivos de aborrecimento, de tristeza, de aflição no seu coração, eles estão também dentro do propósito divino para a tua vida. E isso que hoje, irmãos, pode, quem sabe, ser um motivo de angústia, vai se tornar em motivo de gratidão, porque Deus vai transformar tudo isso em bênção, para a glória do seu próprio nome. Mas Paulo também nos ensina que suas orações estavam encharcadas também de intercessão. Ele diz aqui no próprio versículo 9, que ele não deixa de orar por eles e de pedir a Deus que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e com todo entendimento espiritual. Irmãos, quando Paulo diz que não deixa de pedir, não deixar de pedir é não interromper o clamor. Paulo está dizendo para nós que, independente de ter uma resposta imediata ou não ao seu clamor, independente de vir imediatamente ou não a solução para um problema, a solução para um desconforto, se aquilo chega imediatamente ou não, não compete a ele. O que compete a ele é clamar, e ele diz: eu peço, eu clamo, eu intercedo. E aí, irmãos, como nós precisamos aprender a interceder. E nesse ponto, nós somos terrivelmente atacados nos nossos dias, porque nos nossos dias nós queremos um smartphone que processe a informação mais rápida do que o smartphone que compramos 6 meses atrás. Nós queremos um computador que responda para nós antes mesmo de darmos um enter. Nós queremos que ele nos traga, que ele abra a planilha, que ele abra o programa, que ele abra o aplicativo. Nós queremos que a pessoa do outro lado responda a mensagem que enviamos imediatamente. E ficamos irritados quando o outro lá configura o telefone para não confirmar o recebimento da mensagem. Ficamos aborrecidos. Como assim? Essa pessoa se dá o direito de fazer uma coisa dessa? Tem que me responder, eu acabei de mandar a mensagem. Como nossas crianças, irmãos, têm sido influenciadas por essa aceleração dos nossos dias. Querem tudo para ontem, querem tudo para agora. Não suportam ouvir a palavra: espera um pouquinho. Não é verdade? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós também não temos suportado ouvir um espera, ouvir um agora não, ouvir um daqui a pouco. Matias lá em casa, quando a gente fala para ele daqui a pouco, ele diz assim, né, Carol? Daqui a pouco do quê? Tipo, depois do quê, pai? Que vai vir a resposta. Se prepare aí, que Sarinha também vai perguntar. Daqui a pouco do quê? Depois do quê? Por quê? Porque querem para ontem. Querem a resposta imediata, e Paulo diz aqui que ele não deixa de fazer, ele não deixa de clamar, ele não deixa de interceder, independente de respostas. Irmãos, meu Deus, isso aqui é assunto para um ano de mensagem. Como precisamos aprender a esperar no Senhor, amém, irmãos? Como precisamos resgatar o sentido da intercessão, e as orações de Paulo estavam encharcadas de ação de graças, e estavam encharcadas de intercessão.
Como precisamos voltar a interceder, irmãos, com constância, com permanência. Falamos isso aqui na semana passada, como que essa era uma igreja, né, que permaneceu firme, que tinha continuidade no seu chamado. E nessa questão da oração e da intercessão, nós precisamos também amadurecer. Paulo ensinou a esse respeito. E nós vamos continuar, irmãos, aprendendo a isso, porque, sem dúvida nenhuma, mais do que nunca, o nosso tempo exige isso de nós. Ao mesmo tempo em que os nossos dias exigem celeridade para as coisas, precisamos ser ágeis, precisamos ser sagazes, inteligentes. Nós precisamos também aquietar o nosso coração, como diz o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Precisamos voltar a saber que é necessário esperar mais um pouquinho, que é necessário conservar tempo em silêncio, em oração, em clamor, em intercessão, mesmo que demore a resposta, e mesmo que lá na frente a resposta seja um não, ou seja diferente daquilo pelo qual temos pedido, sabermos assim: Deus sabe de todas as coisas, e a resposta chegou exatamente da maneira que Ele queria que chegasse. Paulo nos ensina, irmãos, que interceder, pedir, clamar a Deus em favor do seu povo, é um atributo, é uma responsabilidade da igreja. Clamamos a Deus em favor da igreja, clamamos a Deus em favor da nossa própria vida, porque a sua palavra nos ensina. Eu quero orar, irmãos. Eu quero orar porque o desejo do meu coração é que Deus nos ensine a esperar um pouquinho mais. O desejo do meu coração é que Deus nos ensine o sentido da intercessão, o sentido do clamor. Tá bom, minha irmã. Que Deus resgate no nosso coração, irmãos, o sentido de estarmos ali, no lugar que Deus quer que estejamos, mas sem esmorecer. Paulo diz: eu peço, eu clamo, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E nesse sentido, nós não somos diferentes da igreja de Colossos, não. Nós precisamos também sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vamos nos colocar de pé. Pode cantar isso. Ensina-me os teus caminhos. Ensina-me porque em ti confio. Ensina-me os teus caminhos. Ensina-me, ensina-me, Senhor, em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me. Você pode dizer isso de novo lá em cima, cante. Ensina-me os teus caminhos. Ensina-me, ensina-me, Senhor, te confio. Oh, confiamos todos os dias, ó Deus. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina. Precisamos, irmãos, de olhos fechados e cabeça curvada, precisamos aprender a esse respeito, irmãos. Paulo continua e diz: olha, eu tenho orado por vocês nesse sentido, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor.
e para que em tudo, não em parte, mas que em tudo vocês possam agradá-lo, em tudo vocês possam frutificar toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Nós precisamos da força da glória de Deus sobre nós, irmãos, não é da força do nosso braço. Nosso braço se cansa, irmãos. Essa semana eu tive um problema no meu tornozelo, nosso tornozelo incha, nosso corpo nos engana, nós precisamos do Senhor, e Paulo diz: eu peço a Deus isso, eu clamo por isso, minha intercessão está voltada a este motivo, para que vocês cresçam no conhecimento de Deus, para que vocês possam frutificar, para que vocês possam crescer e serem fortalecidos no poder do Deus Altíssimo, e possam continuar essa caminhada com perseverança e paciência. Vamos precisar continuar desdobrando esses versículos nas próximas semanas, mas, amado Deus e Pai, eu peço que essa perseverança e essa paciência, Senhor, possam repousar sobre o coração de cada um de nós. Visita-nos, Senhor, nas nossas limitações, visita-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Por vezes somos incrédulos, Senhor. Deus, por vezes ouvimos a mensagem, concordamos com a mensagem, Pai, mas temos dificuldade de que essa mensagem seja aplicada no nosso dia a dia. Deus, o pastor não pode fazer isso por nós, os nossos diáconos queridos não podem fazer isso por nós, os nossos irmãos, por mais amigos que sejam nossos, Senhor, não podem fazer isso por nós, mas é o Senhor quem pode fazer isso por nós. Capacita-nos, ó Deus, que essa mensagem não fique, Senhor, no campo teórico de conhecimento da nossa mente, Senhor, mas possa ganhar ali o dia a dia, a prática da nossa vida, Pai. Que as pessoas, Senhor, digam de nós, como certa vez disse a respeito de um homem: eu não creio no que ele crê não, mas eu vou ouvi-lo falar, porque ele crê. Que as pessoas percebam em nós o quanto nós amamos a Jesus, o quanto nós confiamos em Jesus, o quanto nós vivemos por Jesus, ao mesmo tempo em que damos conta de todas as nossas responsabilidades, porque servir a Jesus não é fugir da responsabilidade, pelo contrário, servir a Jesus é ser sal e luz aonde o Senhor nos coloca, dentro da nossa família, no lugar onde nós moramos, no trabalho onde trabalhamos, na condução que pegamos, na faculdade onde estudamos, na escola onde estudamos. Capacita-nos, Senhor, que haja perseverança na nossa caminhada, que haja paciência na nossa caminhada, Pai. Oramos e te agradecemos por essa palavra, Senhor, que chega ao nosso coração para nos abençoar e nos edificar. Oramos no nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra, irmão. Glória a Deus, ações de graças e intercessão. Vamos colocar isso em prática essa semana, amém? Bom, queridos, vamos orar. A nossa querida Ana Maria está com crise de bronquite. Vamos orar pela Ana, pela recuperação da sua saúde, que possa, quem sabe, estar logo mais aqui à noite, com o seu marido. Alguém fez aniversário esses dias? Eu sei de uma irmã que faz agora no dia 17. A irmã Janete fez, mas não, semana que vem nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Mas ainda queremos colocar a vida da Ana nas tuas mãos. Visita a Ana Maria agora, Senhor. Toca no seu corpo agora, Pai amado. Toca agora no seu sistema respiratório e restabelece a saúde da tua filha, Senhor. Que possa Ana Maria ser plenamente recuperada, Deus, e quem sabe estar conosco logo mais à noite, Senhor, ao lado do seu marido, para juntos celebrarmos e glorificarmos a Ti, Pai. Restabelece a sua saúde por completo, Senhor. Deus, há tantos irmãos, Deus, que sofrem neste tempo com alergias, Senhor. O sistema respiratório fica tão abalado. Toca agora, restabelece, cura, Senhor. Deus, livra-nos das crises de bronquite, de asma, Senhor. Livra-nos, ó Deus, das insuficiências respiratórias, Pai amado. Oramos no nome de Jesus, oramos pela saúde dessa nação, Senhor, pela saúde física. Visite os hospitais agora e cure os enfermos, Senhor.
mas oramos pela saúde espiritual do nosso país, ó Deus, que essa nação se volte para Ti, Pai amado, e reconheça que só o Senhor é Deus e não há outro, Pai. Deus, que haja, Senhor, salvação nesta nação, de norte a sul, de leste a oeste, Senhor, que vidas conheçam a Ti e sejam transformadas pela ação do Teu Espírito Santo, Pai. Leva-nos em paz e em segurança, dá-nos um domingo cheio da Tua presença, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que nos acompanharam pela internet. Deus, que sejamos todos ricamente abençoados e fortalecidos pela Tua palavra, e que logo mais à noite a igreja esteja reunida mais uma vez para celebrar a Jesus, que vive e que reina para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Um bom domingo a você, que Deus te abençoe, vão na paz de Jesus. Até logo mais às 18h30, a você que está pela internet, que Deus abençoe você também grandemente, e até logo mais à noite.